Fala, meus investidores de fundos imobiliários prediletos, como vocês estão? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Investindo aos 30. E nesse vídeo eu vou falar sobre 6 dicas para você selecionar bons fundos de tijolos, né? Então já pedi para você deixar o seu like, comentar e se inscrever qual fundo de tijolo você mais gosta, qual você tem na carteira aí, tá bom? Fundo de tijolo. Fundos imobiliários de tijolos, né? Então pode ser galpão logístico, particularmente é os meus preferidos. Pode ser de lajes corporativas, pode ser de shoppings, pode ser até mesmo de hotéis, pode ser de hospitais, né? Então tem vários tipos de fundos de tijolos aí. E aí você tem que, além de saber a diferenciação, você tem que ter alguns critérios para poder escolher bons fundos de tijolos, tá? Então o primeiro critério aí, não escolha fundos imobiliários baseado em dividend yield, né? Baseado no yield. E é um erro muito comum, principalmente os novatos cometem aí, né? Então, a renda mensal pode estar inflacionada devido a uma situação atípica do fundo. E para não ter surpresas quanto à renda, verifique os prazos dos contratos de aluguéis. Então, bastante atenção nesse item, né? Porque muita gente escolhe fundo imobiliário de tijolo com base em yield e quebra a cara. Quem não lembra daquele de Macaé, né? Se eu não me engano é XPMC, alguma coisa assim, que era alugado para a Petrobras, né? Inclusive ainda é, né? Mas a Petrobras vai sair, o contrato não vai ser renovado e possivelmente o imóvel vai ficar lá sem nenhum inquilino. E aí imagina o cara que tá socando dinheiro ali só porque ele se baseou no yield, né? Colocando dinheiro num mono imóvel em uma cidade que não é assim, né? Não dá pra comparar com São Paulo, mesmo com o próprio Rio de Janeiro, né? Com a capital. Então fica complicado. Então, cuidado em olhar fundo de tijolo baseado apenas no yield, né? Então, verifique os prazos dos contratos de aluguéis que ele tem para vencer. Veja se faz sentido. Olha o histórico que ele paga de dividendos, o rendimento dele. Olha todo o histórico, pelo menos de um ano, 2 anos aí. Aí sim, vai te ajudar na sua análise. Então, não foca naquele último yield lá, naquele indicador de dividend yield, porque ele pode te enganar, tá? A segunda dica, estude os FIIs, estuda os FIIs do maior para o menor. Escrevi errado aqui, desculpa, era estude, né? A ideia é fugir da concentração. Fundos pequenos geralmente possuem poucos imóveis, isso quando não apresentam apenas um. Então, o que você tem que fazer? Vai lá no site Status Invest, lá tem tipo uma planilha. Então, assim, seleciona fundo de tijolo, coloca lá por valor de mercado. Por que valor de mercado? Porque quanto mais imóveis ele tem, maior o valor de mercado, né? E aí você já tem um bom filtro para começar, que é eliminando esses monoimóveis, né? Quando você usa esse filtro de valor de mercado. Então você já pega aquele que está lá no fundo, lá com o valor baixo, já elimina do seu critério. Tá? E normalmente esses fundos monoimóveis têm um dividend yield alto por conta do risco, né? A terceira dica, não concentre em uma mesma cidade ou estado. Prefira fundos com mais imóveis e que estejam em lugares diferentes. Então, o ideal para esse caso do XPMC é um bom exemplo, né? Só está em Macaé, um monoimóvel. O ideal é que você tenha uma diversificação não só de multi-inquilinos, né? Não só de multi-inquilinos, multi-imóveis, como também, quanto mais variadas as cidades, melhor, porque você não fica exposto ali, de repente, a algum risco regulatório da cidade, sei lá. Então, tem que ser multi, né? O fundo com mais segurança possível. Então, evita fundos que estão concentrados em uma cidade ou apenas um estado, tá? É um bom filtro para você usar também. A quarta dica, poucas pessoas conhecem, mas cuidado com fundos em renda mínima garantida, que é o tal do RMG, tá? Procure conhecer o prazo da renda mínima garantida e acompanhe de perto o trabalho do fundo. Para o investidor é importante observar e ficar atento a fundos que sempre pagam o mesmo rendimento ao longo de muitos meses sem variações, tá? É bem provável que tenha renda mínima garantida. Definitivamente entrar num fundo só por ter o RMG não é grande vantagem, pois apesar de ter um rendimento sempre igual garantido, o preço das cotas tende a diminuir à medida que os meses vão se aproximando do fim do contrato. Então muitas pessoas não se atentam a esse fato aí da renda mínima garantida. Isso acontece mais com fundos novos, né? Fundos mais sólidos que já tem algum tempo não tem isso, mas os fundos mais novos ele tem esse risco aí dessa renda mínima garantida. Então, às vezes, você está estudando, ela vê, pô, então todo mês paga a mesma coisa, ok, vou entrar. Mas é aí que você tem que tomar cuidado com essa renda mínima garantida, tá? Olha o prazo de aluguel, olha tudo certinho, porque se estiver chegando perto do fim do contrato, a cota, ó, e aí você leva nabo, né? Então, toma cuidado.
A quinta dica, prefira multimóveis e multi-inquilinos. Essa aqui talvez seja a principal dica, na minha opinião, quando você vai olhar um fundo de tijolo, né? Em tempos de alta vacância, esses fundos sofreram menos. Então, mesmo lá no site lá do o Status Invest, ou o site Fundamentador Cavalcante, até mesmo o site que eu mais olho para fundos imobiliários, que é o Funds Explorer, lá tem um campo só informando a vacância dos meses, né? Então tem a vacância física, né, que não tem ninguém alugando, e tem a vacância financeira. O imóvel não tem ninguém lá, não tem nenhum inquilino, mas ele continua recebendo aluguel por conta do contrato, né? Então, toma muito cuidado com isso, olha o prazo de contrato que tem, porque quando você tem multi-multi, a chance de entrar um outro inquilino no lugar é muito mais rápida, muito mais prático, né? Então, e mesmo que saiam inquilinos, os outros continuam pagando os aluguéis de forma recorrente. E fundo imobiliário é você ter o seu rendimento mensal ali, né? Então não é interessante quando o fundo para de pagar aluguel porque está se perdendo inquilinos, né? Então olha esse indicador de vacância e quanto mais multi-imóveis e multi-inquilinos tem, menos vacância vai ter, ou menos a vacância vai ter peso na distribuição de renda mensal, tá? Então isso é muito importante. Além do mais que esses fundos multi-imóveis e multi-inquilinos, eles costumam fazer bastante emissões, né? Emissões de novas cotas. E para que eles fazem isso? Para poder continuar crescendo o fundo, uma vez que o fundo imobiliário ele é obrigado a repartir 95% do rendimento dele para os cotistas, né? Então, qual forma que o fundo tem de se alavancar, de crescer e comprar? Vou dar um exemplo, se for um fundo de shopping, de comprar participações em outros shoppings. A forma de fazer isso é emitindo novas cotas e aí gerando caixa para ele poder comprar essa participação. E quando ele compra a participação em outros shoppings, entra novos aluguéis, e esses novos aluguéis também são divididos entre nós cotistas, e aí a gente acaba tendo um aumento ali do rendimento mensal gerado. Então, essa é a grande vantagem de multimóveis e multi-inquilinos. A sexta e última dica, leia os relatórios e pergunte ao RI, né, relação com os investidores. Então, toda gestora de fundo imobiliário ela tem um site de relacionamento com os investidores. Procure observar pontos com a vacância atual, que eu já comentei, se a vacância é prevista, né, então qual que é o período de contrato que vai ter, porque quando aquele inquilino sair, se não for renovado o contrato, possivelmente vai ficar um tempo ali parado, né? Também é importante acompanhar como anda a conservação dos imóveis perante o fundo. Então, em fundo de tijolo, ele parece fácil de analisar, mas eu acho ele muito mais complexo, você tem que analisar um monte de coisa, né? Então, abuse dos relatórios que a gestora emite, os relatórios gerencial, abuse desses sites aí, como que eu já comentei. E se você tiver alguma dúvida, pergunta direto em relação com os investidores, que eles vão te responder ali na maior tranquilidade, né? As pessoas procuram muito pouco. Às vezes elas têm dúvida, ela vai perguntar no grupo de Facebook, vai perguntar no WhatsApp, quando ela poderia perguntar direto para a empresa, direto para o site de relação com os investidores. E eles são muito rápidos nas respostas. Toda vez que eu precisei, fui muito bem atendido, tanto por empresas de ações, quanto por gestoras de fundos imobiliários, tá? Então, não vá na dica, né? Sempre estude. Quando eu falo não vá na dica, não vá na dica de compra o fundo X ou o fundo YZ. A pessoa ela tem que te ensinar a pescar e não te dar o peixe pronto, né? Aqui no site, aqui no canal tem lá, inclusive nos últimos vídeos, foi os 5 fundos imobiliários de confiança dos holders. Às vezes eu trago esse tipo de vídeo, porque é a opinião da galera, mas eu sempre comento, não é porque é a opinião da maioria que você tem que ter esses fundos imobiliários na sua carteira, tem que fazer sentido para você. Então essas dicas aqui vão te ajudar a elucidar como você deve acompanhar mais aí um fundo imobiliário, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo esses 3 sites que eu comentei, que é o Fundamentei do Eduardo Cavalcante, né, que tem bastante conteúdo sobre fundo imobiliário, o Status Invest e o Funds Explorer, se você ainda não conhece, tá? Eles são bem completinhos, é possível você estudar, lá tem os anexos do relatório gerencial, tem os sites de relacionamento com o investidor de cada gestora, então é um bom pontapé, um ótimo pontapé para você, e seguir essas dicas que eu dei aqui, é um ótimo pontapé para você selecionar bons fundos imobiliários de tijolo, que na minha opinião é o que eu mais gosto particularmente, né? Eu gosto mais de logística, mas também tem fundos legais de laje corporativa, ótimos fundos de shopping, então eu gosto muito de fundos de tijolo, tá bom? Então nesse vídeo é isso, espero que você tenha gostado dessas dicas, que se você é novato, que você as use. E se você já conhecia alguma delas, comenta aí. E se não for inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Fico por aqui, um forte abraço e até breve.